Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica e é muito bom estar com vocês e tê-los comigo nesse momento de reflexão bíblica. Então, vamos nos preparando para começar mais esse período, esse momento tão abençoador para a vida da gente, não é? Que Deus abençoe você aí em sua casa, abençoe os seus projetos, abençoe os seus planos e que o que nós vamos pensar nesta noite, o que nós vamos refletir nesta noite, que sirva para falar ao seu coração e fazer com que você tenha cada vez mais um coração apegado ao Senhor e que nele você tenha a certeza de que qualquer que seja o cenário, por mais desanimador que ele seja, em Deus a gente tem sempre uma expectativa excelente, maravilhosa pela frente, porque os nossos olhos não estão sobre as circunstâncias, não estão avaliando como se elas fossem aquilo que fosse nos dar segurança, nos dar direção. As circunstâncias estão ao nosso redor, mas quem dá a direção é Deus. Então, que o seu coração tenha essa certeza, tenha essas informações e que você, a cada momento da sua vida, do seu dia a dia, se alegre nisso, se apegue nessa certeza e que a sua mente esteja bem sossegada, bem em paz, sem ansiedade. A palavra do Senhor diz que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então, que a sua ansiedade, aquilo que tem gerado em você a inquietação, que seja lançada sobre o Senhor, seja entregue ao Senhor e que o seu coração esteja feliz, fortalecido na presença dEle, porque na presença do Senhor nós temos segurança, nós estamos seguros. Queridos, nós estamos em mais um momento que é um momento de máxima importância, um momento maravilhoso. É aquele momento em que a gente vai saber um pouquinho mais sobre a palavra e eu peço que você tenha na sua mente essa vontade, essa expectativa de aprender mais e que você pegue a sua Bíblia, mantenha ela aí próxima a você e caminhe comigo durante esse período de reflexão e a cada instante, a cada momento, tenha consigo aquele desejo, aquele ânimo de olhar para a palavra do Senhor e de vê-la como um alimento mesmo, um alimento para a nossa alma. Vamos orar então para a gente começar? Eu convido você a vir comigo nessa oração, ore comigo, apresente a Deus as suas demandas, os seus pedidos e vamos orar com fé, porque a palavra de Deus diz que se nós orarmos sem fé, nós não vamos agradar a Deus. Deus exige fé da gente em todos os momentos da vida da gente. Então, vamos orar? Feche aí os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aqui nós estamos, mais uma vez, reunidos para meditar nessa palavra maravilhosa, pensarmos, ó Deus, nessas lições que o Senhor tem para nós. Que o Senhor fale ao coração de cada um que está neste momento meditando na Tua palavra através dessa transmissão, ou mesmo depois, aqueles que forem assistir depois de gravado. Que o Senhor abençoe, Deus, o coração da gente, que o Senhor abençoe a casa, a família da gente. E que aquilo que tem nos deixado abatidos, tristes, que o Senhor afaste da gente, que o Senhor lance fora. E que a gente tenha o coração cheio, repleto da alegria do Senhor. Então, nos abençoe, Pai, nos guie. É a oração que a gente faz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão desta noite. Você que já viu a divulgação lá no perfil da igreja, no Instagram, já sabe qual é o texto, mas aqueles que ainda não sabem, o texto está aí na tela, Provérbios 9, versos de 1 a 6. E eu vou fazer a leitura do texto agora e peço que você acompanhe comigo essa leitura
aí na sua Bíblia. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhar aí. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Amém. Esses são os versos que eu quero trazer para a nossa reflexão desta noite. E o capítulo continua falando sobre outros detalhes, mas eu quero focar aqui nesta noite nesses versículos. Queridos, quem não gosta de uma festa? Quem não gosta de estar num ambiente alegre? Um ambiente onde há fartura na comida, a comida é farta, e onde você tem a companhia de pessoas que você gosta, de que você quer ter por perto, e ter ali ao seu alcance uma mesa com a bebida, o que quer que seja, o suco, qualquer coisa, mas aquela mesa bem farta, bem organizada, uma mesa que enche os olhos. E tendo essa festa toda, e ao redor você tendo pessoas que têm o que falar, tem um conteúdo que agrada, que acrescenta conhecimento e também gera alegria no coração. Esse é o cenário que a gente vê aqui em Provérbios 9. Aqui a gente já vê um pouco da mudança, né, no cenário anterior, que a gente meditou ontem, quando a gente viu o discurso, aquele discurso eloquente do Senhor, não é? Exortando. E aqui a gente já viu que a sabedoria, essa sabedoria que o texto fala, é a personificação de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim como a gente vê no Novo Testamento, inclusive, falar que Jesus é a sabedoria de Deus, né? Então, é Deus, está falando sobre Deus. E essa personificação, essa sabedoria, ela tem no texto, essa sua casa construída para receber e receber bem. É aquela ideia de que, como a gente gosta sempre de ter um abrigo, de ter um local seguro, aqui está a sabedoria dessa forma, apresentando a sua casa, apresentando o seu local, onde ela está, onde ela fica, e ali sendo um ambiente que serve como um abrigo, como um refúgio. E quando a gente olha para essa descrição aqui, a gente percebe que até pela construção que é feita sobre a estrutura, sobre as colunas, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre esses detalhes, mas fala que é algo grande, algo majestoso. Aqui já lança mão daquela ideia de que é um palácio, é um local muito grande, é muito bonito, muito bem estruturado. E aí está a grande questão, não é? O Senhor, como essa sabedoria, ele lança um convite, ele manda um convite. Se você olhar para esse convite, você vai se lembrar que no Novo Testamento também, Jesus falou que haverá uma grande festa, um grande banquete, e contou inclusive uma parábola falando sobre aquele senhor que fez uma grande festa e os convidados não apareceram, e ele mandou buscar nas ruas pessoas de todo tipo que não tinham sido convidadas para que pudessem participar da festa. Então esse texto ele tem aquele cenário próprio do que a gente já vem pensando desde o capítulo 1, sobre Deus chamando a humanidade, chamando o ser humano a aprender dele, a entender a sabedoria que vem de Deus, a entender, aprender, formar o seu conhecimento a partir da palavra dele, em primeiro lugar, porque o nosso conhecimento, a gente já viu, que é formado, é montado por uma gama de coisas, e a ideia aqui é que esse conhecimento, ele é tanto formado pelo conhecimento de mundo que a gente tem,
como também formado por aquela ideia maior que é o conhecimento na palavra do Senhor. E essa mensagem ela vem desde o capítulo 1, e a gente já viu isso. Então, se você não viu essa ideia ainda, basta você dar um pulinho lá no canal da igreja no YouTube e você vai ver, lá estão todos os episódios dessa série, desse ciclo, e aí você pode ver o que a gente já vem meditando nessa série sobre a sabedoria de Deus. E a gente já viu isso. E quando chega nesse ponto, a gente percebe uma sutil mudança no cenário, porque Deus continua fazendo o convite dele para que as pessoas aprendam dele, entendam a mensagem dele, para que vivam melhor. Só que aqui também há uma ligação com a mensagem messiânica, aquela mensagem que aponta para o Messias, aponta para o sacrifício de Cristo. E essas ideias precisam ficar bem claras na mente da gente, porque essa mensagem ela é muito mais profunda do que às vezes a gente pensa, a gente analisa olhando para o texto como a gente está vendo aqui. Então, veja que de um lado há a chamada ao conhecimento, ao entendimento na palavra, a buscar de Deus a sabedoria, que é aquela habilidade que Deus dá a gente para usar o conhecimento que a gente tem, que a gente reuniu tanto pela palavra dele como pelo conhecimento de mundo, de forma mais ampla. E aí a gente vê que há essa mensagem, mas há também aquela outra parte, que é uma janela que se abre, lançando luz sobre essa questão de que o Messias é uma parte imprescindível nessa aquisição de conhecimento, nesse banquete. Então, a gente tendo essas informações aqui, a gente vai meditar no tema da nossa reflexão desta noite, que é a festa da sabedoria. A festa da sabedoria. É um momento alegre, é um momento que todo mundo iria querer participar. Um banquete muito grande. E toda a informação que é dada aqui mostra que aquela festa era uma festa, pelo menos nessa imagem, não é? Dessa festa, desse banquete, ainda que seja, num primeiro momento, algo simbólico, mas era aquilo que se comparava aos maiores banquetes dos imperadores, dos reis da época. Há comentaristas bíblicos que dizem que a própria forma que Salomão usou inspirado por Deus, para explicar sobre esse banquete, era algo comparado àqueles banquetes dos maiores e mais poderosos reis da história. Porque também servia o banquete para mostrar o poderio, tanto financeiro como a sua supremacia sobre aquelas regiões, mostrar que ele tinha muito para dar. E ele podia fazer banquetes sem se preocupar com o custo. E aqui essa ideia é transmitida. E a partir dessa ideia da festa da sabedoria, que é aquela mensagem de que a sabedoria ela não é regrada, ela não é dada a conta-gotas, porque é um banquete, está lá a mesa farta, ele fala sobre alguns convites que essa sabedoria que Deus faz a nós. Então eu quero que você ligue essa ideia de que a sabedoria no texto se refere a Deus, se refere à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que há nesse texto convites. E nesses a gente vai meditar em pelo menos 3 convites nesta noite, tá bom? E o primeiro desses convites está nos versículos 1 e 2. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai voltar ao texto durante toda a reflexão. Na realidade, afinal, é uma exposição bíblica. Então, você abra aí a sua Bíblia e vamos ver os versículos 1 e 2 de Provérbios 9. E diz assim, deixa eu abrir aqui. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Versículos 1 e 2. Quando fala aqui sobre esse convite, esse primeiro convite é aquele feito para a comunhão. É um convite para que aqueles que, ouvindo esse convite, aceitando esse convite, participem da comunhão. A gente meditou ontem sobre aquela ideia
do discurso eloquente, não é? De Deus, da sabedoria, aquele discurso que não podia ser apenas ouvido, mas tinha que ser guardado no coração. Tinha que gerar em nós, gerar nas pessoas uma resposta. Qual era a resposta? Não só ouvir, mas atender a voz de Deus. E quando a gente olha aqui, há essa ideia também, mas no sentido de comunhão. Quando a gente pensa numa casa, a gente pensa em alguém indo na casa do outro, a gente pensa logo num momento de comunhão, não é verdade? Estreitamento de laços. Não é tão bom a gente ir à casa de alguém ou receber alguém em nossa casa, alguém que a gente pode montar ali uma mesa, né? Colocar, ainda que não tenha muitos itens nessa mesa, mas que tenha ali aquilo que gera a comunhão, a sopa, um pãozinho ali junto, um cafezinho passado na hora. Você recebe essa pessoa com alegria, ou fez um bolinho ali, aquele bolinho está esperando os amigos para se sentarem à mesa, um churrasco, o que quer que seja. Mas aquela ideia de que quando você convida alguém para a sua casa, você convida porque você quer ter um estreitamento na comunhão. É alguém que você quer ter por perto. Então, a gente não convida normalmente para a nossa casa alguém com quem a gente não queira ter estreitamento de laços, um relacionamento mais próximo. Então, quando Deus fala aqui que Ele está convidando para esse banquete, Ele fala que Ele quer ter um estreitamento de comunhão. Ele quer estar mais perto, mais próximo com cada um de nós. E esse convite também, quando fala sobre a própria estrutura do local, o texto diz que foi aquele local, aquele palácio, foi erigido com 7 colunas. 7 colunas. O número 7, na literatura bíblica e no próprio contexto judaico, é aquele número que transmite a ideia de algo perfeito, algo completo. Não necessariamente aquela construção tivesse, ainda que simbolicamente, 7 colunas apenas. Mas aquela estrutura, com aquelas 7 colunas, transmite a ideia de que aquela construção, aquele ambiente estava pronto para receber as pessoas. Então, a ideia aqui é de que Deus preparou tudo. Não está faltando nada, nem na estrutura, nem no que tem sobre a mesa, está tudo pronto. Então, quando faz menção às 7 colunas, há esse anúncio de que tudo o que precisava ser aprontado está feito. Então, há um suporte, a parte logística foi toda atendida, não há falta de nada. E quando a gente pensa sobre a importância disso, e a gente vai olhar para o que Deus fala sobre o comportamento do ser humano no dia a dia, né? Que é o contraponto, é o oposto do que o Senhor tem chamado a gente para pensar, porque enquanto Ele diz que é preciso aprender com Ele, tanto o conhecimento da palavra dEle, como a sabedoria, que é como lidar com esse conhecimento, como aplicá-lo, uma sabedoria que vem de Deus também, do outro lado Ele fala sobre o comportamento daquelas pessoas que não querem essa sabedoria, que não querem esse conhecimento. E ele já disse quais são os grupos, né? Enumerou como os nécios, inexperientes, como os escarnecedores. Montou também como aqueles loucos que já fazem parte de mais um outro grupo, todos que formam aquela imagem do mundo que não quer saber de Deus, que não quer conhecer o que a palavra de Deus ensina, a mensagem dela. Então, quando fala aqui sobre tudo estar pronto, 7 colunas, fala que no lado, nesse caminhar com Deus, a gente nunca vai ter falta de nada, porque está tudo pronto, há uma estrutura montada. A parte logística, aquilo que nós precisamos para ter o suporte, está feito, está montado. Então, dessa parte a gente não precisa ter receio. Só que do outro lado, para quem caminha longe do Senhor, fica a falta de tudo. Então é por isso que é importante ver esse ponto. A gente às vezes lê o texto bíblico, a gente passa por cima de alguns trechos e a gente pensa assim, não tem tanta relevância. Tem relevância sim, tem muita. Então veja que quando fala sobre essas colunas, há uma informação importante aqui que tem que ser aprendida.
E as colunas, quando a gente pensa nas colunas para uma casa, uma construção, a gente sabe que elas fazem parte daquilo que dá sustentação, daquilo que dá segurança para aquela construção, não é? Trabalhando junto com outras partes da construção, mas elas são partes essenciais. E aqui o Senhor diz, está pronto. Tudo isso está pronto. O texto também fala sobre aquela necessidade de perceber que, junto com esse convite, um convite à comunhão, há também a indicação de que há um vinho. O vinho está pronto, né? Está ali, farto, não é? E diz, inclusive, que houve mistura nesse vinho. Aí, às vezes, você para e pensa, né? Mas o que a Bíblia está falando aqui sobre o vinho? Qual que é a razão disso está no texto? A razão é simples. O vinho, na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, ele sempre transmite aquela ideia de uma ideia de alegria, de um momento festivo. Tanto que a palavra de Deus, quando fala sobre o vinho, fala que é algo que gera alegria, mas também fala da necessidade de tomar cuidado com os excessos, assim como qualquer que seja o excesso na vida. E aí, quando fala sobre o vinho aqui, fala que aquela mesa montada tinha essa bebida, que é a bebida tida como um símbolo da alegria, o símbolo da alegria. E quando fala aqui de alegria, a gente vai entender um ponto muito importante sobre esse convite, que mostra que quando Deus fala com a gente, venham, estejam comigo, aprendam de mim, Ele está dizendo, olha, parte desse aprendizado, parte do resultado desse aprendizado é você ter alegria, é você ter na sua mente, no seu coração, aquela alegria que às vezes a vida, o dia a dia toma de você. Tem gente que passa 24 horas por dia trabalhando para ter algo, mas quando consegue isso pelo qual ele trabalhou, ele passa as outras 24 horas que era para aproveitar, digamos assim, aquele prêmio que recebeu, ele já passa preocupado com outra coisa. Então ele vive preocupado, ele não tem alegria nem no que ele conquista. E aí a palavra de Deus vem e diz, comigo, você vivendo, aprendendo de mim, aprendendo na minha palavra, entendendo essa palavra, colocando em prática os ensinamentos que eu apresento, que eu informo e ensino a você nela, você vai ter alegria. Nada vai roubar a sua alegria, porque essa alegria sou eu. E você aprendendo isso, você vai ter um coração equilibrado. Então, seja buscando, lutando para conquistar algo, ou mesmo depois de ter conquistado aquele período para usufruir do que foi conquistado, a alegria sempre estará no seu coração. Então, o primeiro convite é esse convite, a comunhão. Um convite à comunhão que também mostra um sinal de alegria. Usa o vinho como esse símbolo de alegria. E fala que esse vinho também, ele está foi misturado com algo ainda mais precioso, que o deixa mais rico ainda, para criar nele um aroma extraordinário. Era comum na cultura da época misturar o vinho com especiarias para deixar com um aroma mais agradável, um gosto diferente. A ideia é, tudo que podia ser feito para que você tivesse o coração alegre, tanto sentindo o cheiro de algo bom, como também tomando algo bom que gera alegria, ou mesmo estando na companhia daqueles que você julga que são importantes para você, como aqui a sabedoria, o conhecimento, que esse convite à comunhão é importante para ser um caminho para o estreitamento de laços com Deus. Então, aquele que não aceita o convite do Senhor para ter comunhão com Ele, não vai conseguir alcançar nada disso que a gente comentou aqui. Então, primeiro convite é esse, convite à comunhão. Viver essa vida sem ter comunhão com Deus é terrível. É um absurdo para a gente. Por quê? Porque a gente não vai conseguir aproveitar essa vida sem ter o Senhor no coração. A gente não vai conseguir olhar essa vida com uma expectativa boa, apesar do cenário, se Deus não estiver na nossa mente e no nosso coração. Então vem o primeiro convite e a gente caminha para o segundo convite. O segundo convite está nos versos de 3 a 5. Então eu peço que você volte os seus olhos para a palavra do Senhor novamente, versos de 3 a 5, tá bom? Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando,
venham todos os inexperientes. Aos que têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Versos de 3 a 5. O segundo convite é o convite aos inexperientes, aos nécios. A gente já viu que o que caracteriza o nécio, o inexperiente, é aquele senso de que ele sabe de tudo, apesar de ser inexperiente, mas acha que sabe, que normalmente é demonstrado na palavra de Deus e principalmente em Provérbios como aquelas pessoas com menos idade, pessoas mais jovens, que imaginam que tem todo o vigor que precisam para fazer qualquer coisa na face da terra, mas não tem o cuidado, não tem a prudência. E são nécios, são inexperientes e acabam se envolvendo em problemas até com mais regularidade do que outros. E o texto diz, olha, o que falta ao nécio? O que falta ao inexperiente? Falta conhecimento. Ele acredita que por causa da força que ele tem, ele consegue resolver tudo. Mas ele acaba entrando em vários problemas, justamente por esse ímpeto de querer fazer, de querer ir logo adiante, de às vezes não dar atenção para quem está falando, está alertando, quer ensinar, ele não quer aprender, ele quer fazer do jeito dele. Então, o segundo convite aqui é justamente para essas pessoas inexperientes, que são aqui o símbolo, apesar de falar dos nécios, mas aqui eles estão representando todo o grupo daqueles que não aceitam o conhecimento de Deus. Então, quando fala do nécio, que ele é aquele que precisa saber, precisa participar dessa comunhão, para que ele aprenda, está falando que é um convite de Deus, mostrando que aquela mesa que está farta, aquela mesa repleta de alimento, na verdade, simboliza, inclusive, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, que está sobre a mesa. Ela está à disposição, ela está ali para aqueles que chegarem, se aproximarem, que eles possam se fartar. Às vezes a gente pensa assim, né, irmãos? Eu não sei como eu vou resolver tal problema. Isso acontece muito com a gente. Eu não sei como é que eu vou resolver tal problema. Eu não sei como é que eu vou dar conta disso, daquilo. E aí começa a pensar em diversas soluções. Mas, em boa parte das vezes, a gente acaba não pensando em uma solução bíblica. Um caminho que Deus tenha nos ensinado pela palavra dele. E a gente tenta 1001 soluções, mas acaba que não dá certo, ou às vezes não deu certo como deveria. E aí vem aquela grande questão. Esse conhecimento de Deus, que é farto, está sobre a mesa, é um banquete para a gente, ele precisa ser aproveitado. O texto fala sobre essa necessidade da gente aprender, da gente entender que Deus está disposto a nos ensinar. A palavra de Deus diz que quando chegarmos diante dele para prestarmos conta das nossas vidas, seja porque o Senhor voltou, a segunda vinda de Cristo, e aí a gente tem o corpo transformado ali, já vai para o momento do encontro com Deus, ou mesmo morrendo, quem morreu, para essa pessoa segue-se o juízo, então já está mesmo indo ao encontro do Senhor para que seja analisado, julgado, né? Preste contas. E quando a gente olha para esse cenário, a gente vai perceber que diante de Deus não vai ter como dizer, Senhor, eu não soube, eu não pude fazer porque eu não sabia. A palavra de Deus nos alerta e Deus vai falar isso com a gente. Olha, a minha palavra ensina. Por que você não aprendeu? Então, aqui há uma questão muito importante. Nenhum de nós pode dizer, em nenhum momento da vida, de que está faltando para a gente conhecimento, sabedoria na palavra de Deus. A sabedoria da palavra conquistada, angariada pela nossa vida com Deus, pelo estudo da palavra, vai a cada momento nos dar elementos, ferramentas para a gente decidir e atuar, agir em qualquer que seja o momento da vida. E o Senhor concede isso a nós. E aqui está uma observação muito interessante. Quem não tem conhecimento, quem é inexperiente, precisa aprender na palavra do Senhor. Há um outro aspecto desses versículos, que é justamente aquele que vai lançar luz sobre a questão messiânica que eu comentei há pouco.
E eu vou citar aqui 3 versículos, 3 textos, melhor dizendo, que falam sobre isso. O primeiro deles, Isaías 55:1, diz o seguinte: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Isso aqui é Isaías, uma palavra profética de Isaías, lançando luz aí sobre a ação do Messias, a obra messiânica, a salvação. Olha o Evangelho de João agora. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. João 6, 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus falando sobre ele como esse pão, como essa água. E por fim, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, o outro aspecto desse texto de Provérbios é essa conexão que se faz com aquele que é o pão da vida, aquele que é a água da vida, aquele que sacia completamente a alma do nécio, do inexperiente. Aqui simbolizando aqueles que não conhecem a Deus, daqueles que precisam de Deus. Então, todos aqueles que estavam sob o pecado, como toda a raça humana estava, como nós todos estávamos, é por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus, Pai, e somos perdoados dos nossos pecados. 1 João 2,1 diz: filhinhos, estas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas os do mundo inteiro. Então, aquela ideia de que é Cristo que nos perdoa. E quando a gente pensa nesse texto, essa mesa farta, veja que o texto aqui, os que eu li, as três referências bíblicas que eu li, falam sobre, tanto em Isaías quanto as outras no Novo Testamento, falam sobre Jesus, sobre a obra messiânica, e nada mais lógico aqui do que entender, inclusive, que esse conhecimento completo da palavra só é possível em Cristo Jesus. Ou seja, através dessa vida de Cristo, da obra dele, da ressurreição dele, é que a gente consegue entender a palavra. É Deus, através de Cristo, que nos ensina, que nos faz compreender a mensagem. Isso é muito importante porque, se você for analisar, há muitas pessoas que leem a palavra, mas que não entendem. Leem a Bíblia, mas não entendem. E às vezes tentam fazer conexões lógicas com aquela lógica humana e acabam não conseguindo aprofundar muito aquela averiguação. Porque esse conhecimento, esse conhecimento mais profundo, o entendimento sobre a palavra de Deus vem através de Cristo. E ele é o maior banquete para nós. Por quê? Porque ele mesmo diz: eu sou o pão que sacia a sua fome, eu sou a água que sacia a sua sede. E aqui, como a gente vê, a mesa está farta. O texto diz que a sabedoria matou os animais e colocou sobre a mesa. A expressão hebraica que é usada para falar sobre matar aqui no texto é uma expressão que, traduzida ao pé da letra, é sacrifício. Então diz que a sabedoria sacrificou animais. Aqui há mais uma conexão com aquela questão do sacrifício messiânico. Então, houve o sacrifício de animais para o banquete. Então, Cristo é esse sacrifício perfeito que foi feito por nós e que nos deu a vida. Então, nesse trecho, a gente já vê mais claro, já vê essa conexão de forma mais clara. E aí fica aquela grande questão, não é? Esse banquete preparado para nós, preparado para que aprendamos de Deus. E aqui diz: para todos aqueles inexperientes, os nécios, símbolo daqueles que precisam do Senhor, precisam da palavra,
símbolo daquele grupo, daqueles que estavam perdidos e que precisam de Deus, como nós todos estávamos até encontrarmos Cristo. E como também aquele grupo que ainda insiste em não querer ouvir a palavra. Para todos, o banquete é ter Cristo e é poder aprender dele a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e poder ter vida nele. Então, só vale a pena, como um resumo lógico desse trecho, só vale a pena viver e ter conhecimento e de fato alcançar esse conhecimento se Cristo for aquele a iluminar os nossos passos, a nos ensinar. Ele é aquele pedagogo, é aquele que está conosco, é aquele que ensina a nós a todo instante, que faz com que percebamos a palavra. E aqui quando eu falo de Cristo, naturalmente, a gente também engloba Deus Pai, Deus Espírito Santo, porque nós cremos em um só Deus que subsiste em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? E por fim, um último convite que eu quero aqui compartilhar com vocês é o convite que está no verso 6. E eu convido você a voltar os seus olhos novamente para Provérbios 9, agora o verso 6, tá bom? Então volte os seus olhos aí para o verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Esse último convite é aquele que está posto aí nesse versículo. É o convite ao entendimento, ao conhecimento de Deus. E quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que esse convite diz que nós devemos abandonar um comportamento, que é aquele comportamento da insensatez. A insensatez aqui vai estar ligada também, faz uma conexão com o inexperiente, com o nécio. Se você for pegar a definição do que é insensatez, inclusive em nossa língua, você vai ver como é que é a definição lá. Eu trouxe aqui a definição do dicionário Aulete, que diz o seguinte: insensatez, ato ou comportamento resultante de imprudência, de falta de bom senso, ato ou dito insensato. Então, aquele comportamento resultante da imprudência ou da falta de bom senso. Então, a pessoa que não consegue analisar bem um cenário, ela é vista como insensata. Aquela pessoa que age sem analisar muito bem o cenário, porque, na realidade, ela não tem tanto conhecimento assim, então ela age sem ter tanto conhecimento, ela é vista como insensata. Porque qual seria o mais prudente? É, antes de agir, analisar todo o cenário para perceber se valeria a pena fazer ou não. É como uma pessoa que vai construir uma casa. Digamos que ela foi construir a sua casa e ela antes não parou para analisar quanto que seria necessário para construir essa casa, ou mesmo para ter a liberação do projeto. Então ela começou a fazer tudo, mas não calculou se teria o dinheiro. Ela não procurou se informar para saber quais seriam os passos para a liberação do projeto. Ela não se informou para saber quais eram os custos de arquiteto, de engenheiro, quais seriam os custos das licenças e nada mais. Então ela, de forma insensata, sem analisar o contexto, por falta de conhecimento, ela se precipitou e agiu de forma imprudente. Então o que o convite do Senhor faz com a gente? Qual é a base desse convite? Venham que vocês terão conhecimento. Abandonem a imprudência, abandonem a insensatez, que esse mundo muito nos ensina. Esse conceito de que dá para viver sem Deus. Abandonem essa insensatez e venham comigo, aceitem o meu convite. É como Jesus mesmo diz, não é? Quando ele fala em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Então é aquele convite da sabedoria. Olha, venham comigo, abandonem a imprudência. Quantas questões, queridos, nós temos aí enumeradas na nossa história de vida que são resultados da imprudência, da insensatez e que geraram prejuízos terríveis para a vida da gente. E aqui a palavra de Deus está ensinando
venham, que esse convite é para que vocês aprendam. Então caminhem comigo. Vocês caminhando comigo, vocês vão aprender. E como é que a gente vai caminhar com o Senhor? A gente vai caminhar na medida em que a gente entender o que Ele está falando com a gente pela palavra. E eu gosto muito de ver isso na seguinte dinâmica, da seguinte maneira. A gente precisa ter, quando a gente conversa com alguém, a gente precisa ouvir a voz dessa pessoa para a gente aprender, né, o que ela está falando, entender, interagir. Se eu estivesse falando com vocês aqui e vocês vissem a minha boca se mexendo, mas não ouvissem o som, vocês não iam conseguir ficar vendo o vídeo nem por 3 minutos, 2 minutos. Sairiam, porque estariam impacientes com a situação. Então precisa haver a voz, a palavra, para que a gente mantenha esse contato. Pensando em Deus, a gente sabe do Senhor, sabe que Ele existe, Ele fala ao coração da gente, mas a voz de Deus a gente escuta através da palavra dele. A palavra de Deus é o que está dizendo mesmo, a expressão, a palavra de Deus é a voz do Senhor para nós. Então não há como a gente caminhar e abandonar a insensatez, se distanciar de uma vida superficial com esses conceitos humanos e partir para viver uma vida mais profunda nos conceitos bíblicos, se eu não ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? É a palavra dele. Eu tenho que ler e entender essa palavra. E é por isso que toda noite a gente tem se encontrado às 8 horas da noite, às 20 horas, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente entender. Então aqui esse convite é o convite ao entendimento, que é um entendimento que você só consegue através da palavra de Deus, ouvindo a palavra, entendendo essa palavra, e também um convite ao abandono da insensatez, porque na medida em que eu me aprofundo no conhecimento do Senhor, eu me afasto da insensatez, eu me afasto da futilidade. E quando a gente olha para isso, a gente vai perceber também que aqueles que são convidados para o banquete, eles são convidados a deixar a companhia dos insensatos. Por que o texto fala sobre isso? Abandonar a companhia dos insensatos, nesse sentido, é porque na medida em que você caminha muito, tendo a insensatez como sua conselheira, em algum momento você vai ceder a ela. Essa ideia de deixar o insensato, né? Aquela ideia de que no seu convívio, no seu dia a dia, você tem que viver muito mais buscando entendimento do que insensatez. Algumas pessoas até imaginam, não, então eu vou deixar de conviver com pessoas que são insensatas no seu comportamento. Não é isso que o texto está dizendo de forma assim tão drástica, porque senão a gente não conseguiria viver em sociedade. O que o texto está dizendo é, não viva para você, sem que você entenda essa mensagem e percebendo que a prioridade é que você tenha em alta conta, sempre muito mesmo na sua mente, a palavra, o entendimento bíblico. E, claro, você vai viver com pessoas que inclusive se comportam de forma insensata, mas isso não vai te afetar porque você já abandonou esse comportamento, você abandonou esse tipo de conselheira. É isso mesmo, tia. Tá aí uma tia minha participando também, tia Gorete. Muito bom ter você com a gente, tia. Quando a gente pensa nisso, olha só a questão, né? Avaliar, pensar que apesar de estar vivendo e tendo pessoas insensatas ao nosso redor, mas no nosso coração a gente já abandonou a ideia de ter a insensatez como nossa conselheira e de pautarmos o nosso comportamento naquele comportamento imprudente. Então a palavra do Senhor é que vai ser o norte. A gente meditou há uns 2 dias atrás sobre a palavra de Deus como esse mapa que a gente baixa para o GPS, que é o nosso coração, e ela é que vai conduzir a gente. Então perceba como é importante isso. Então esse último convite é justamente para que a gente abandone a insensatez como conselheira, a gente aprenda do Senhor por meio da palavra dele e que a gente escolha andar pelo caminho do entendimento, da prudência. Esse caminho do entendimento, da prudência, é o caminho que a palavra de Deus apresenta para a gente. E aí você pode pensar, mas como é que eu vou conseguir ver esse caminho? A palavra de Deus deixa claro. E eu vou citar aqui só um texto, que é bastante conhecido. O Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ó Senhor.
Então, é a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho. Então, o texto está bem explicado. Buscando o entendimento do Senhor, na palavra do Senhor, essa luz estará aí clareando o caminho, o nosso trajeto, a nossa vida. E será a nossa conselheira, será o nosso direcionador e não mais a imprudência e a falta de experiência, porque a palavra de Deus vai conceder a nós também experiência. Amém, queridos? Então, resumindo, há um banquete dessa sabedoria para nós. A sabedoria é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. É Deus na sua trindade. O banquete está posto, está sobre a mesa. O alimento que sacia a nossa alma e a nossa mente é a palavra de Deus. O alimento que sacia a nossa mente e a nossa alma é o próprio Cristo, que é o pagamento pelos nossos pecados e que faz com que a gente entenda a palavra, porque é Ele quem nos liga a Deus, Pai. E perceber que há um convite, claro, para que a gente abandone a imprudência e que a gente viva o caminho do entendimento, da prudência, que só é conseguido através da palavra de Deus. Então essa mesa farta é farta de conhecimento, de sabedoria de Deus. Então nunca eu vou poder dizer assim, Senhor, o Senhor não me deu a sabedoria toda que eu precisava, o Senhor não me deu o conhecimento todo que eu precisava. Deu sim, está sobre a mesa. Basta estender a mão, pegar e se fartar em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente já está chegando no final de mais um momento de reflexão bíblica. Eu peço que você que nos assiste, se você ainda não visitou o canal da igreja no YouTube, visite o canal da igreja, está no perfil do Instagram da igreja, inclusive o QR Code, para que você possa fazer ali escaneá-lo e ser remetido diretamente para a página, o canal da igreja no YouTube. Faça lá a sua inscrição, a gente quer ver se a gente consegue alcançar aí o número de pelo menos 1.000 inscritos, porque aí pode fazer a transmissão no canal do YouTube, inclusive por celular. Então, por celular não tem como fazer com menos do que essa quantidade de inscritos. E se você quiser acompanhar as publicações, os vídeos que a gente vai colocando lá, você clica lá no sininho e na medida em que forem sendo colocados novos vídeos, você vai ser avisado. E não esqueça também de curtir lá os vídeos que você for assistindo para a gente poder fortalecer também esse canal, tá bom? É uma forma da gente anunciar essa palavra e de fazer com que ela chegue mais longe, abençoe mais vidas. Então, que Deus abençoe você, guarde o seu coração. Amanhã às 20 horas a gente vai se encontrar de novo com a graça do bom Deus. Às 20 horas não, né? Amanhã às 19, porque amanhã é domingo. Então, aqui uma observação. No domingo, a gente se encontra 2 vezes. A gente se encontra às 9h30 da manhã, que seria, ali a gente faz um momento de escola dominical, que é um momento de reflexão bíblica, 9h30 da manhã, então você está convidado para participar amanhã da transmissão da live das 9h30 da manhã. E temos também um momento de reflexão bíblica às 19 horas, às 7 da noite, 19 horas. Então amanhã, que é domingo, a gente tem um encontro às 9h30 da manhã e 19 horas da noite. Então o único dia que há horários diferentes é no domingo. Então você está convidado também a participar. Todo final de transmissão, de reflexão, a gente tem tido um momento para fazer uma pergunta sobre o que foi estudado na reflexão da noite anterior. E aquele que acertar primeiro ganha um livro. E eu vou convidar agora o presbítero Adriano para que ele faça essa pergunta de hoje à noite. Então, é só trazendo aqui, relembrando que para quem é oficial de igreja, né, quem é presbítero, diácono, não pode participar porque, na maioria das vezes, são pessoas também que dão aula nas escolas, conhecem até o conteúdo de forma até mais fácil do que outras, e também ficaria difícil ficar disputando. Às vezes a pessoa já tem essa resposta na cabeça, né? Então, é uma pergunta feita a todos os demais. Então, se você visita a gente hoje, participa com a gente dessa live e não é da igreja Manaim, não tem problema. Se você souber a resposta, você pode falar. A única restrição é quanto aos oficiais, presbíteros e diáconos, que aí eles ficam de fora dessas respostas, tá bom?
Mas qualquer outro pode fazer a pergunta. E se você acertar e você não vive aqui em Natal, não vive em Parnamirim, não mora no Rio Grande do Norte, não tem problema. Você mora fora do estado, a gente manda para você o seu livrinho pelo correio, tá bom? Então deixa eu chamar aqui o presbítero Adriano. Já mandei o convite. E aí, meu querido, graça e paz. Graça e paz, boa noite a todos. Fique à vontade. Certo, vamos agora para nosso último livrinho dessa série, né? Vamos compartilhar. E quem já ganhou também não pode, né? Porque já ganhou, É então. verdade. A pergunta é a seguinte, né? De acordo com a reflexão de ontem, no que consiste o temor do Senhor? E aí, pessoal? No que consiste o temor do Senhor? A gente estudou ontem, né? Que a resposta... O temor do Senhor. Sim, pode dizer, Adriano. A resposta você pode tirar, inclusive, de 2 versículos da reflexão de ontem. Tá bem claro, pode ser expresso da forma que está lá, viu? Texto de ontem, da reflexão de ontem. E o interessante é que aquela reflexão de ontem apresenta esse temor a Deus, né? Explicando o que é o temor a Deus de uma forma bem direta, bem objetiva. Sim, ouvir e entender a sua palavra. Tá quase lá, Catiúcia. Falta só uma parte que seria a parte que eu acho que é a essencial. Porque ouvir e entender, às vezes a gente ouve e entende, mas falta uma outra parte, né? Que é uma parte muito importante. Quem está participando de hoje, quiser rever a live de hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo lá no nosso canal do YouTube. Você pode ver com atenção algum detalhe, se você quiser amanhã ter mais alguma informação para responder, né? Tá ali, tá. Thalita também não pode, não. Vem aqui, Séfora colocou aqui abandonar o mal. Olha, das respostas que a gente recebeu até agora... Mas ela já ganhou. A pessoa que respondeu está sendo o mesmo que já ganhou. Séfora ganhou algum? Ganhou. A Séfora ganhou. Séfora, Catiúcia. Catiúcia está empolgada aí, mas já ganhou o mesmo livrinho, Catiúcia. Aqui a Séfora ganhou já, a Catiúcia também ganhou? Ganhou. Quem ganhou foi a irmã Natividade, não foi não? Catiúcia também. Então tá bom. Olha, como a gente já praticamente deu a resposta, né, com essa conversa aqui, o sorteio de hoje fica prejudicado, né? Porque Séfora foi a pessoa que chegou mais perto pelo seguinte, mas ela já ganhou um livreto. Porque quando fala do temor ao Senhor, você pode ver que os versículos 12 e 13 do texto que a gente estudou ontem, mostra que o comportamento de alguém que teme a Deus é aquele que odeia o mal, daquele que se afasta do orgulho, do comportamento orgulhoso, que odeia a perversidade, em outras palavras, é aquele que se afasta do mal. Por que eu falei que Catiúcia quase completou? Porque uma coisa é você ouvir e entender a palavra, e outra é você praticar. E a prática é o essencial para que você mostre que você teme a Deus. E qual é a prática que se espera de alguém que teme a Deus? Alguém que odeia o mal, alguém que odeia a perversidade, alguém que odeia o orgulho, a soberba,
alguém que procure viver o que a palavra ensina. Então, no dia a dia, isso vai ser evidenciado. Então, tem gente que diz, não, eu conheço e guardo a palavra. Mas no dia a dia faz o oposto, né? Então, temer a Deus deve ser demonstrado no dia a dia com essas ações que Séfora conseguiu resumir, né? Que é de odiar, né? O mal, uma coisa assim. Amém. A gente já está com Fica 55... fica para amanhã o livreto, porque... e lembrando, né? Quem já acertou, quem já ganhou o livreto, não pode... Deixe para outros a participação para que você não acerte de novo e você não possa receber mais um livreto e outra pessoa fique sem receber. Vamos lá. Mas obrigado aí pela participação de vocês. Vocês fizeram o grupo se movimentar nesse finalzinho. 55 minutos já de transmissão, com 58, 59 ele já está fechando a transmissão. Pedir a Adriano que ore, encerrando esse momento nosso de reflexão bíblica. E a gente assim encerrando nesse momento. Então, Adriano, ore aí, por favor. Amém. Oremos. Pai amado, Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento que tivemos, ó Pai, de estudo, ó Deus, aprendizagem, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus. Verdade. Que nós, naquele dia, ó Deus, nos afastemos, ó Pai, do mal, pratiquemos, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, e que estejamos, ó Deus, cada vez mais próximos a Ti, ó Pai, debaixo, ó Deus, da Tua proteção, ó Pai. Verdade. Ó Deus, ser com todo o povo do Rio Grande do Norte, Natal, ó Pai, livrando-os, Pai, dessa terrível doença, ó Deus. Todo esse nosso Nós Pai, te agradecemos, ó Pai, porque tem nos sustentado a cada dia, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque temos sentido, Pai, a Tua presença a cada dia em nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, dê-nos uma noite de um sono tranquilo, ó Pai, uma noite calma, ó Deus, e que amanhã estejamos reunidos novamente em 2 horários, ó Pai, para aprender mais de Ti. É isso que nós pedimos de agradecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, meu querido, pela participação. Deus abençoe você, Sheila, as meninas. Até amanhã de manhã. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Amém, queridos. A gente, como a gente falou agora há pouco, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter um encontro, que é aquele momento que faz, às vezes, da escola dominical, não é? Mas é só um momento mesmo de reflexão bíblica. E à noite às 19 horas. Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai começar a estudar aquele tema que foi sugerido por Kivison, que é o tema sobre os dons espirituais. Então, amanhã de manhã, vou fazer uma introdução sobre esse assunto, às 9h30 da manhã, sobre os dons espirituais, e você está convidado a participar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, agradeço aí a participação, a presença de todos, e que Deus abençoe a cada um. E boa noite, a gente se vê amanhã com a boa mão de Deus. Se assim Deus permitir, a gente vai se encontrar às 9h30 e às 7 da noite, às 19 horas. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite.